estudando sobre isso, eu queria mostrar para vocês aqui. A gente falou que ele é o Deus encarnado. A gente falou. Deus, homem. Como Deus encarnado, ele usou seu poder para fazer milagres e para confirmar sua mensagem. Para confirmar sua mensagem do reino. A palavra semeio no grego, ela significa sinal. Os sinais de milagres que Jesus fazia era para demonstrar que ele era filho de Deus. Ou seja, ele usava o ministério dele para pregar sobre o reino e fazia sinais que João fala lá, o Evangelho de João é o Evangelho que mostra que ele era filho de Deus. Por isso que ele fala no Decálogo, do capítulo 1, sobre a divindade de Cristo. Esses sinais eram para apontar que ele era filho de Deus. Então nós vamos ver aqui o ministério de Cristo. Nós estamos nas obras de Cristo, ali, sobre as divisões da Cristologia. Falamos primeiro, para recapitular, a pessoa de Cristo, sobre a divindade e a humanidade de Cristo. E falamos os estados de Cristo, que nós tratamos aqui a sua encarnação, a sua humilhação e a sua exaltação. Então, eu queria fazer uma lista dos milagres de Jesus que registrados nos Evangelhos. Quem pode ler João capítulo 2, do versículo 1 a 11, rapidamente, que fala desse sinal? João 2. João capítulo 2, versículo 1 a 11. O primeiro sinal de Jesus. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Não tem mais vinho." Respondeu-lhe Jesus: "Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora." A sua mãe disse aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um lavava 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: "Enchei de água essas talhas." E encheram-nas até a borda. Então lhes disse: "Tirai agora e levai ao mestre-sala." Eles assim fizeram. Logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde lhe era, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: "Todos põem o primeiro vinho bom, e quando já bebe fartamente, então o inferior. Mas tu, até agora, o bom vinho." Este, o primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória e seus discípulos creram nele. Olha o último versículo. Ou seja, o ministério de milagres de Jesus, que ele fazia em sinais, revelava a glória dele como filho de Deus. Ou seja, Jesus não fazia milagres por fazer. Os milagres de Jesus eram pedagógicos, era para ensinar e apontar que ele era filho de Deus. Então, seus milagres não eram por acaso. Então, todos os milagres que foi registrado na Bíblia, através do ministério de Jesus, era para demonstrar a sua origem, a sua pré-existência, a sua divindade, de onde ele vinha e quem ele era. Entenderam? Principalmente quando ele enfatizava, né, que o único que a gente vê em vários momentos, em vários milagres, que é para a cultura judaica, o único que pode fazer milagre é Deus, o melhor, que pode perdoar pecados é Deus. Então ele enfatizava isso muito, né? Perdoados estão os teus pecados.
Então, quer dizer, isso causava uma ira nos judeus, mas ele estava afirmando de forma categórica que ele era Deus, porque ele perdoava pecados, e se isso não bastasse, não chega para você, então levanta e anda, né? Para provar que eu posso, né, que eu tenho poder para fazer. Né? Porque a gente não tem esse poder por não ter essa divindade e por não ser divino, como Jesus era, como ele falou aqui. Ele perdoava porque ele era Deus. Ele fazia para demonstrar sua divindade. Entenderam? Agora nós vamos mostrar os ofícios de Cristo. Quais eram os ofícios de Cristo? Quais eram? Alguém pode falar? A gente está aqui se preocupando no ministério de Jesus e o ofício de Cristo. Quais eram os ofícios de Cristo? Sacerdote, rei e profeta. Sacerdote, rei e profeta. A Bíblia diz, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, diz assim: Deus, através de Moisés, disse sobre Jesus: E eis que lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Agora, no Novo Testamento, para confirmar o que Moisés falou, Atos capítulo 7, versículo 37. Rapidamente, Atos capítulo 7, versículo 37. O ministério profético de Jesus. Este é aquele que Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor, vosso Deus, vos levantará dentre vós, irmãos, um profeta como eu, e a ele ouvireis. Esse versículo registra o ministério profético de Jesus. A palavra profeta no hebraico quer dizer nabi, que significa porta-voz, aquele que leva a palavra do Senhor. Jesus levava a palavra do reino de Deus para os homens se arrependerem. Cristo como sacerdote. Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Enquanto vocês vão procurando, eu irei ler aqui. Jesus não veio apenas falar com o seu povo, mas também ser um sacrifício para eles. Pode ler, Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Está aqui o ministério sacerdotal de Jesus, que intercedeu por nós, que deu a sua vida por nós. A morte expiatória de Cristo não foi mero exemplar, mas também sacrificatória. Ele morreu em nosso lugar, como substituto pelos nossos pecados. Isaías 53, versículo 4 ao 7. Irmãos, eu estou falando da Bíblia porque cristologia não pode fugir da palavra de Deus. Então a gente está usando Bíblia aqui para nós aprendermos sobre os ministérios de Jesus. Isaías 53. Capítulo 53, versículo 4 e 7. Outro, procura 2 Coríntios 5, 21. Leia Isaías 53, versículo 4 e 7. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro,
e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Amém. 2 Coríntios 5:21. Amém. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, mas para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está aqui a prova que vocês leram que Cristo, ele era intercessor, ele era sacerdote. Como nós já lemos em Hebreus capítulo 12, versículo 2, para comprovar que ele era rei, que ele está sentado ao lado de Deus, isso consegue comprovar que ele é rei e reinará para sempre. Agora nós vamos para a Cristologia dos Evangelhos, página 11. Cristologia dos Evangelhos, rapidamente. Os evangelhos, eles são evangelhos sinóticos. Essa palavra, ela procede do grego, que diz ver juntos, ou ver no mesmo ângulo. Se você olhar os evangelhos sinóticos, eles são evangelhos parecidos, só algumas coisas que são acrescentadas, como no caso, Mateus fala de 2 gadarenos, Lucas fala da ênfase só um gadareno, mas naquele dia teve 2 gadarenos. Mateus fala sobre 2 cegos, Lucas fala apenas do cego de Jericó, mas naquele dia teve 2 cegos. Os evangelhos sinóticos, eles servem para demonstrar a biografia de Jesus, sua mensagem, seu propósito na terra, seu ministério. Então, nós vamos ver aqui em Mateus. Alguém pode ler Mateus? Em Mateus o que fala? Mateus foi escrito para os judeus, mas alguém pode ler? Aqui. Em Mateus, Isso. escrito para os judeus, ele é apresentado como Messias e rei, simbolizado pelo leão. O leão era o emblema da tribo de Judá, a tribo real em que corria a dinastia davídica. Jesus é apresentado como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, onde a descendência humana do Senhor é traçada até Abraão, através de Davi. Em Marcos. Em Marcos, escrito para os romanos, Jesus é apresentado como servo, simbolizado pelo boi. A ênfase do livro concentra-se em um Cristo ativo, um servo forte, mas humilde, tendo como termo característico a palavra imediatamente, que ocorre 43 vezes no livro. Lucas. Página 11. Em Lucas, escrito para os gregos, Jesus é apresentado como homem perfeito, representado pelo homem. Ele começa com aspectos notáveis da vida de Cristo. No entanto, na genealogia, retrocede por um caminho diferente de Mateus, passando por Abraão e Davi, chegando até Adão, o primeiro homem. Então, se nós entendermos, Ezequiel fala sobre essas 3 características de Cristo. Lá em Ezequiel, no capítulo 1, ele fala sobre o homem, ele fala sobre o leão que reina. Ele fala sobre o homem que ele é o representante da humanidade, ou seja, Cristo, o segundo Adão, o representante da humanidade, que tudo estava sujeito a Adão, mas Adão perdeu isso, mas como Cristo veio em nosso favor, ele é o representante de tudo e de todas as coisas, e tudo está sujeito a ele. Ele fala sobre o boi, aquele que serve em Marcos, que foi para os romanos, o servo humilde, o servo sofredor, o servo fiel. Mas o que é tão interessante aqui, que a revista está tão clara, que fala sobre as finalidades dos 4 evangelhos.
olha o que diz aqui na página 12, soberano. Ou seja, em Mateus ele é soberano, vem para reinar e governar. Como lá diz leão, que era característica de Judá. Judá veio Davi, Cristo é da descendência de Davi. Então ele vem para reinar e governar. Como servo, Marcos, vem para servir e sofrer. Como filho do homem, em Lucas, vem para participar e consolar, como nós já passamos por isso, que ele se fez homem para nos confortar, para entender, para compreender as nossas dores, as nossas lutas, os nossos sofrimentos. E em João, como filho de Deus, ele vem para revelar o Pai, a divindade, porque ele é participante dessa divindade do Pai, e remir a humanidade. E como participante da divindade do Pai, ele veio para quê? Para nos salvar, para nos remir. Eu estava conversando com o Juliano, essa parte aqui que eu quero na próxima aula me prender mais, para poder nós entendermos, é a parte sobre a heresia. Heresias cristológicas, na página 13, heresias cristológicas históricas. E eu estava conversando com ele, na próxima aula eu vou dar mais ênfase, com bastante cuidado, para poder vocês entenderem. Amém? Amém. Então vamos rapidamente passar para a página 21. Jesus, seus nomes e títulos. Jesus, seus nomes e títulos. Os nomes de Cristo, ele revelam as suas qualidades, o seu caráter, os nomes de Cristo. Então, nomes que expressam o propósito de sua encarnação. Jesus. Esse nome é a transliteração do nome pessoal masculino grego, Jesus, que é a forma grega do nome judaico, Yeshua. Por sua vez, é Yeshua, vem da raiz hebraica Yeshá. Quem pode dar o significado? Está aqui. Quem pode dar o significado que está aqui na página 21 desse nome? Quem pode ler? Significa ajudar, salvar, socorrer. Então nós podemos entender que esse nome que foi dado a Jesus não era por acaso. Esse nome significa salvar, ajudar. Então esse nome, ele está relacionado à pessoa de Cristo, ao seu propósito terreno, ao seu ministério na terra, como Salvador, como resgatador, como redentor. E nós vamos compreender ainda o único meio de salvação, Atos capítulo 4, versículo 12. Quem pode abrir a Bíblia? O único meio de salvação, Atos capítulo 4, versículo 12, acerca desse nome. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, o nome de Jesus, ele é eficaz, ele é poderoso para salvar. Não é Maria, não é Pedro, não é João, não é Otávio, não é Juliano. Ninguém tem um nome salvador a não ser Jesus Cristo. Ou seja, ele diz, em nenhum outro há salvação a não ser no nome de Jesus. O nome ímpar e singular para a remissão de pecados. Atos capítulo 10, versículo 43. Atos capítulo 10, versículo 43. A eles dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Ou seja, o nome dele perdoa pecados. O nome dele purifica o homem do pecado. O nome dele resgata o homem do pecado. C. O nome capaz de vencer as forças espirituais da maldade. Marcos 16, versículo 17 e 18.
E estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Está aqui, ó, o nome, tudo está sujeito ao nome dele. A Bíblia diz em Efésios, se eu não me engano, todas as potestades, anjos, demônios, seres humanos, todas as potestades estão sujeitos a ele. Por isso que o nome dele tem poder de expulsar demônios. Os apóstolos iam expelir demônios através do nome de quem? De Jesus. O nome capaz de mover as mãos de Deus a favor dos homens. João capítulo 14, versículo 13 e 14. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, o nome de Jesus tem poder de trazer à existência aquilo que você deseja. Use esse nome. O nome de Jesus, olha o que está dizendo: se tudo pedir em meu nome, eu farei. Então, o nome de Jesus, ele tem poder de criar circunstâncias, tem poder de resolver circunstâncias, tem poder de realizar aquilo que é impossível e torna possível. Em nome de Jesus. Esse nome, ele representa a obra salvífica de Jesus e o seu caráter humano e compassivo. Esse nome representa isso. Emanuel, página 22. Emanuel. O que significa Emanuel? Mais forte, o que significa Emanuel? Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14. A profecia. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. E eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho. Esse será o seu nome, Emanuel. Deus conosco. Ou seja, olha aí, preste atenção. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui é lindo, irmãos. Estou dando essa aula aqui, mas eu estou com vontade de chorar. Algumas pessoas estão quase dormindo. Isso aqui é lindo. Repete lá: eis que uma... Portanto, o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e esse será o seu nome, Emanuel. Ou seja, concepção virginal sobrenatural. Aqui prova a pré-existência de Cristo. Aqui prova que ele foi gerado sobrenatural. Prova que a sombra do Altíssimo esteve sobre Maria. Por isso que ele é Emanuel, Deus conosco. Está aqui comprovando para nós que esse Deus transcendente, que esse Deus que criou o universo, que criou todas as coisas, é um Deus imanente. O Deus transcendente, que criou todas as coisas, se tornou um Deus imanente. O que é? O Deus que se relaciona com você. Ou seja, o Deus conosco que se relaciona. Êxodo fala que Deus falou assim mesmo. Êxodo fala que para poder chegar diante de Deus, Jeová, era necessário, Deus falou para Moisés, é necessário o povo se santificar. E mesmo o povo se santificando 3 dias, o que aconteceu? Eles não conseguiram chegar dentro de uma esfera de Shekinah, dentro de uma esfera de Dox, glória. Eles não conseguiram chegar. Eles pediram: Moisés, fala conosco. Mas agora ele vem diferente. Ele vem como? Ele vem em pessoa para se relacionar. Ele vem como humano para se relacionar. Por quê? Ele é Deus conosco. Você poderia dar um glória por isso? Eu sei que ele está... Aleluia. Glória a Deus.
Então é um Deus que se relaciona, é o Deus imanente. Página 23, Cristo. Quem pode ler a palavra aqui, portuguesa, Cristo, e a transliteração? Quem pode ler isso? A gente já leu, mas quem pode ler só para trazer a lembrança? A palavra portuguesa Cristo é a transliteração do objetivo verbal grego Christos, que literalmente significa ungido, sendo a forma grega da palavra hebraica Machia, isso é, Messias, que tem o mesmo significado. É o título oficial e designa a missão de Cristo. O título ungido era particularmente aplicado aos reis, profetas e sacerdotes de Israel, como representantes de Yahvé, tornando-se ungido do Senhor. Deus enviou e ungiu a Jesus para ele exercer tudo aquilo que o Antigo Testamento, através dos profetas, tinha declarado. Assim, sendo o adjetivo verbal Christos, tornou-se parte integrante do nome de Jesus, pois ele é Jesus, o Cristo. Aqui, a gente já falou anteriormente que o significado da palavra Cristo, o título de ungido no Antigo Testamento era para sacerdote, profeta, rei. E Cristo, como a gente já falou do ofício de ministério, estou recapitulando para vocês, ele trouxe em si todos esses ministérios, essas incumbências, esses cargos, ele trouxe em si tudo isso. Mas Jesus Cristo nosso Senhor, Romanos capítulo 1, 4. Romanos capítulo 1, 4. Declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de satisfação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Está aqui. Jesus, Salvador. Cristo, ungido. Senhor, essa palavra Senhor, ela pode estar no sentido de Kyrios, que significa dono. O Senhor, no hebraico, quer dizer El Shaddai. Então, AB, Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 11. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está aqui a atuação do caráter de Cristo, desse título, tanto como ungido, como Salvador, ou seja, do nome Salvador e do título ungido, que só nele podemos encontrar salvação. Senhor Jesus Cristo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Graças à paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cristo Jesus, nosso Salvador, Senhor e Cristo. Vamos rapidamente. Agora, a página 24, ela vai diversificar, ela vai falar sobre esses nomes, a página 24. Ou seja, Cristo Jesus, o Senhor, ela acentua, como nós falamos historicamente, sobre os cargos, os ofícios de Cristo, que ele trazia em si. E essa palavra Senhor, ela está na mesma categoria de Yahvé. Quando ele se revela para Moisés e diz, eu sou o que sou, essa palavra no hebraico, eu sou o que sou, significa que ele faz segundo as nossas necessidades. Essa palavra eu sou o que sou significa Jeová torna a existência aquilo que nós necessitamos, torna a existência. Então, é tanto no mesmo pilar, na mesma base, que Cristo era na mesma base, participava da mesma divindade de Deus, que você vai ver no capítulo 16 de Mateus,
que a Bíblia diz que ele fala, chega a dizer assim mesmo: não temas, quando os discípulos estavam na tempestade, não temas, sou eu. Se você inverter essa palavra, você vai ver, não temas, eu sou. Eu sou. Então era o mesmo pilar, a mesma base. Vocês entenderam? Sim. Por isso que ele diz, eu sou o pão da vida. Ele chega a classificar várias palavras quem ele era. Eu sou a porta. Então, ele se põe que ele é segundo a necessidade do homem, como Deus, Jeová, se apresentou. Eu vou na próxima aula, eu vou dar um estudo sobre essa divindade de Cristo, que ele era um mensageiro Jeová que falava do próprio Jeová, falando acerca da divindade dele. Por isso que é o mesmo pilar. Entenderam? Digo amém. Amém. Rapidamente, Cristo Jesus, nosso Salvador ungido. Essa palavra ela está relacionada à salvação de Jesus, como nós já entramos em detalhes aqui. Cristo Jesus sugere uma participação, comunhão da natureza divina e humana de Cristo. Ou seja, esse Cristo Jesus, ele está sugerindo a participação da comunhão da natureza divina, e tanto que aqui diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 9, você vai ver que o mesmo Espírito que habitava em Cristo é o mesmo Espírito que habita em nós. O mesmo Espírito que habitava em Cristo é o mesmo Espírito que habita em nós. Então, por isso que fala dessa comunhão. Quando Jesus chegou a dizer assim mesmo, lá no capítulo 4 de Lucas, versículo 18, que a Bíblia diz, que ele disse assim mesmo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Ali está revelando a Trindade. Ali está revelando a participação também no batismo de João, a participação da Trindade na atuação da salvação. Por isso que existia essa comunhão. Fatos que experimentam o caráter messiânico de Cristo. Fatos que experimentam o caráter messiânico de Cristo. O primeiro fato, o Espírito Santo desceu sobre ele. Mateus capítulo 3, versículo 16. Mateus capítulo 3, versículo 16. Quando vocês vão... Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os olhos, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Essa descida do Espírito Santo como pomba revelava que Jesus era o Messias, que haviam profetizado no Antigo Testamento, que haviam predito no Antigo Testamento. Então, a descida do Espírito Santo, a voz que veio do céu também, identificava que ele era o Messias. Isso era um fato. Segundo, Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 20. Pedro, por revelação divina, afirmou o caráter messiânico de Cristo. Quem pode ler? Leia o 16, se eu não me engano, para ser rapidamente, 16, que ele fala, que ele responde à pergunta de Cristo, 16 e 17 e 18, se não me engano. Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, Pedro, por meio da revelação do Pai, ele conseguiu enxergar que Cristo era o Messias.
ele conseguiu ver que a pessoa que estava discipulando ele era o Salvador, era o ungido de Deus. Tanto que ele chega a dizer para Pedro a si mesmo, para Pedro, Pedro, tu és, disse assim, tu és Pedro, que significa pedrinha, e sobre esta pedra, esta quer dizer proximidade, pedra quer dizer rocha inabalável, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, como tu sabe agora do meu caráter, do meu título, quem eu sou, o verdadeiro edificador da igreja sou eu, o Messias. Jesus disse para Pedro. O próprio Jesus declarou que era o Messias. Marcos 14, 62. Jesus disse-lhe, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. Pois é, então Jesus aqui, para nós encerrarmos, nós já vamos encerrarmos. Jesus, ele declara que ele era o próprio Filho de Deus, o Messias vindo do céu. Então ele declarou para a multidão acerca da sua natureza, da sua participação divina relacionada com o Pai que teve na eternidade, que ele era aquele que iria libertar o povo. Na sua casa, para terminarmos, você lê, acompanha a profecia acerca do seu nascimento, profecias e cumprimentos, profecia acerca do seu ministério. Isso aqui é para você ler e aprender na sua casa. Profecia pós-ressurreição, profecias e cumprimento. E na próxima aula, aquilo que faltou, nós vamos dar uma pincelada rapidamente. Se coloque sobre os pés, nós já vamos terminar a nossa aula. Se você depois quiser vir aqui no final da aula perguntar alguma dúvida, alguma coisa,